TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, que maravilha! Mais uma vez, programa Respostas de volta e a gente está entrando de novo nesse momento para partilhar com vocês desse tempinho que nós vamos ficar juntos nessa programação maravilhosa da TV Imaculada. Temos esse programa que está iniciando nesse momento. Minha saudação carinhosa a todos vocês que estão participando desse nosso programa, enviando suas perguntas, interagindo com a gente. E nós queremos acolher, então, todos vocês. Estamos começando mais um programa Respostas. Estamos nesse caminho e, como vocês sabem, no nosso primeiro bloco de hoje, nós vamos fazer, como de costume, a leitura de um texto. E nós estamos refletindo nesses dias sobre Maria, o papel de Maria, que é colocada nesse documento que reflete sobre a igreja, na sua relação com a igreja, mas, em primeiro lugar, com o mistério de Cristo. Como é que o mistério de Cristo e a vida de Maria se cruzam neste sentido, dentro dessa dinâmica da história da salvação. Mas também Maria, observada para nós que somos membros de uma comunidade que segue Jesus, perceber o lugar de Maria dentro dessa comunidade. E nesse sentido, Maria é colocada também à nossa frente como modelo daqueles que querem viver segundo o Evangelho, viver o discipulado, o seguimento de seu Filho Jesus. E nós vamos continuar nossa reflexão de hoje. Nessa reflexão de hoje, exatamente, nós vamos continuar esse texto que nós vamos colocar à disposição de vocês para que vocês mesmos tenham contato direto com esse texto e a gente já vai voltar para a reflexão, ok? Vamos para a leitura. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Função da Santíssima Virgem na economia da salvação. A Virgem Maria, depois da Ascensão. Foi vontade de Deus manifestar solenemente o sacramento da salvação humana, só depois de ter enviado o Espírito prometido por Cristo. Por isso, vemos os apóstolos, antes do dia de Pentecostes, assíduos e unânimes na oração, com algumas mulheres e com Maria, mãe de Jesus e os irmãos deste. E vemos também Maria implorando com suas preces o dom do Espírito, que na Anunciação já a tinha coberto com sua sombra. Finalmente, a Virgem Imaculada, que fora preservada de toda a mancha da culpa original, terminando o curso de sua vida terrena, foi levada à glória celeste em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo, para que se parecesse mais com seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. Lumen Gentium, número 59. E nós tivemos aí a oportunidade de conhecer esse texto, onde nós estamos refletindo. Depois de, não sei se vocês perceberam, nesses programas nós temos feito o processo, o caminho de Maria acompanhando Jesus durante a sua infância, depois a sua vida pública e agora, depois da paixão, morte e ressurreição, que foi esse divisor de águas da vida de Jesus, o texto passa a falar sobre como Maria aparece, sobretudo na Sagrada Escritura e segundo as reflexões da tradição, após a ascensão de Jesus. Depois que Jesus volta aos céus, o que acontece? Na próxima etapa do caminho da igreja, que está nascendo, temos os apóstolos. O texto dos Atos dos Apóstolos relata uma reunião, uma grande assembleia, onde os apóstolos, os discípulos de Jesus, juntos também com Maria, imploram, suplicam a vinda do Paráclito, a vinda do Espírito Santo. O texto dos Atos diz que, assíduos no dia antes do dia de Pentecostes, assíduos e unânimes na oração, com algumas mulheres e com Maria, mãe de Jesus e os irmãos deste.
Nesse sentido, nós percebemos já que essa comunidade nascente, já na sua origem, tem a presença de Maria. Maria invoca o Espírito junto com os apóstolos. E o que está acontecendo com esta invocação do Espírito? Porque essa igreja não é obra humana, ela precisa da assistência do Espírito. Ela precisa dessa presença de Deus, porque Jesus continua, pela ação sacramental, Jesus continua presente no mundo pela ação da igreja. E Maria está intimamente relacionada, assim como foi mãe do Senhor, ela também agora se torna mãe dos discípulos. Maria está na origem desse novo processo, desse novo caminho, desse novo tempo que se inaugura com a volta de Jesus à direita do Pai. Estamos falando exatamente do tempo da igreja, que coincide também com aquele tempo que a gente chama tempo do Espírito. Essas duas coisas, aliás, tem um terceiro sinal teológico do tempo que nós vivemos. Pode ser chamado esse tempo que nós vivemos últimos tempos, porque a história da salvação entrou na sua etapa final. Podemos chamar tempo do Espírito, porque entrou em ação com o retorno de Cristo, como ele havia prometido, em ação a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a volta do Filho à direita do Pai. E também pode ser chamado tempo da igreja, onde a igreja desenvolve sua missão específica na sua atuação, no ser presença de Cristo. Vejam que Maria já tinha uma relação muito forte com o Espírito Santo. Haja vista que na Anunciação, nós bem sabemos que o anjo Gabriel disse: olha, o Espírito Santo descerá sobre você, porque o que você vai conceber é por obra do Espírito Santo. Ou seja, Maria já estava já conhecia o Espírito Santo. Então esse Espírito que ela invoca é um Espírito que ela já conhece, no sentido que a encarnação do Verbo, nós bem sabemos, é pela participação da mulher, mas não teve a participação de um homem, segundo aquilo que nós proclamamos na nossa fé, quando, por exemplo, proclamamos a virgindade de Maria. Então, nesse sentido, Maria tem uma relação muito especial com a Santíssima Trindade, mas aqui, no início da igreja, Maria invoca o Espírito Santo assim, como junto com os apóstolos, né? Então, Maria implora suas preces, os dons do Espírito, este Espírito que, como eu disse para vocês, Maria já tinha coberto, é o termo que usa, Maria tinha coberto, aliás, o Espírito Santo tinha coberto Maria. Agora, a Imaculada, a Virgem Imaculada, São Maximiliano Maria Kolbe cooptou muito esse momento do dogma da Virgem da Imaculada, que fora preservada de toda mancha de pecado, da culpa, chamada culpa original, ou pecado original, como a gente costuma dizer. Esse mistério está reconhecendo que Maria, pela participação que ela tem na história da salvação, ela, por uma graça, é uma graça divina. Maria não foi tocada por aquele desequilíbrio que nós chamamos de pecado. Então, Maria sem mácula, a palavra imaculada, e é negação, mácula. Mácula seria a tradução do latim mancha, sem essa mancha do pecado original. Então, tem Maria uma correspondência total ao projeto de Deus. E exatamente porque tem uma correspondência total, Maria se encaminha para Deus no desfecho final da sua existência, levada de corpo e alma, diz a proclamação do dogma. Maria terminou o curso da sua vida terrena, não teve dificuldade de Maria entrar no céu, porque ela viveu completamente a sua vida em plena comunhão com esse céu. Porque quem é o céu? O céu é Deus em última instância. É Deus mesmo, em primeira e última instância. É o encontro com Deus, é o face a face. Como Maria viveu sempre predisposta em direção ao céu, o caminho ficou muito fácil. Fácil nesse sentido, porque Maria também, pela proclamação do dogma da nossa fé, Maria foi assunta ao céu, foi levada ao céu. E a coroação de todo o seu caminho, de todo o seu percurso, se dá pela exaltação. Nós chamamos também Maria, é um termo analógico, comparativo, para dizer do nosso carinho, do nosso amor por Maria. Maria foi coroada como Senhor, exaltada como rainha do universo, exaltada pelo Senhor. Que fique bem claro, Maria foi exaltada, essa exaltação é feita pelo Cristo, porque nós só temos um Senhor, há um só Senhor.
Maria é uma criatura. E essa participação na glória de Cristo não é um mistério muito distante de nós, porque qual é o objetivo da história da salvação? Por que o Filho de Deus veio a esse mundo? Exatamente para que, no final de tudo, nós possamos participar da sua glória. Essa glória, a participação da glória de Maria exaltada aos céus, é antecipada também por um privilégio e pela graça. Maria pode ser chamada assim a primeira redenta. Nesse sentido, embora não tenha pecado, todas aquelas graças oriundas do mistério redentor da cruz de Cristo, da sua ressurreição, Maria contempla também abraçando esta exaltação, esta participação na glória de Deus. Então, por isso que nós temos este privilégio de entender por que Isabel, repleta do Espírito Santo, na Sagrada Escritura, proclama Maria bendita entre todas as mulheres. Bendita entre todas as mulheres é uma proclamação que nós fazemos e que todas as gerações têm feito, como diz o próprio hino do Magnífica. Então, estamos terminando esse primeiro bloco. Obrigado para você que está aí juntinho com a gente. E como vocês sabem, a partir do segundo bloco nós vamos começar a responder as perguntas, tá? Então você sabe que você pode entrar em contato, você pode nos enviar suas perguntas. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta, segundo bloco, o programa Respostas. Que bom que você está por aí, participando com a gente. Nós já estamos disponibilizando o telefone, você pode ligar para nós. Tem várias perguntas que nos chegam. A gente sempre diz que nós não vamos deixar de fora nenhuma pergunta que vocês nos mandam. É importante, sim, a participação de todos vocês. E muito bem, como de costume, nesse segundo bloco, nós começamos a responder as perguntas que nos chegam e nós já temos aqui algumas. E eu vou começar pela pergunta da Keila de Pernambuco. É de Pernambuco? Será que é Pernambuco mesmo? Deve ser, né? Acho que é. É provável, pela internet, né? Ah, tá tudo no YouTube. Gente do céu, que coisa boa. Keila, muito obrigado pela sua participação. Olha, gente boa. Eu tinha no meu período de seminário, eu tive um grande amigo de Pernambuco, de Triunfo, Pernambuco também. A cidade Manari, não sei se é Manari ou Manari, mas eu não tenho acento aqui, eu vou falar assim, desculpa se eu errei, tá, Keila? Manari. A Keila de Pernambuco, ela tem 21 anos, 2 filhos e um relacionamento estável há 6 anos. Mas tem vontade de casar, só que o marido não quer. O que pode fazer, pois sabe que está em pecado? Muito bem, como que a gente pode ajudar a Keila? Porque esses casos são casos muito mais frequentes do que a gente imagina. Essa situação quando um dos cônjuges, por vezes até por não partilhar da mesma fé da outra parte, vamos assim dizer para falar um pouco mais jurídico, coloca empecilhos ou não apresenta uma forma de que acha desnecessário esse casamento. Na compreensão daquela pessoa que sendo cristã entende a importância de um matrimônio cristão, é importante perceber que você, que é marido, que é um homem, você não é obrigado a ter a mesma fé que a sua esposa. Porém, como esposo, ainda que seja uma união civil, não vejo obstáculos, digamos assim, no sentido de, se duas pessoas estão juntas, isso que eu quero dizer, o bem do outro é o próprio bem. Então, você tem motivos sólidos? Tá, eu não creio em nada, vamos supor, estou fazendo aqui uma suposição. Então, entre o próprio casal, essa sintonia é importante.
o homem tem que se perguntar por que para ela é importante isso. Não basta dizer eu não quero. Mas se não tem um motivo justo, qual o motivo justo? Eu não quero uma festa muito grande, nós não temos dinheiro para gastar. Todo mundo sabe que boa parte das pessoas fazem a escolha de uma festa de ostentação. Mas a igreja não exige nada. A igreja você pode fazer um casamento você e suas testemunhas. Então isso não é um obstáculo concreto. Outro obstáculo aí pode surgir. Você é de uma outra religião, um dos cônjuges é de uma outra religião. Existem duas possibilidades. No caso da religião mista, existe a possibilidade, inclusive, de um casamento chamado um casamento de religião mista. Tem alguns acordos, é conversado, a igreja pede-se que os filhos sejam educados na fé católica, que o marido não coloque nenhum empecilho. A prática, por exemplo, é chato, né? Digamos assim, para a mulher que vai à missa no domingo, o companheiro não está ali presente, mas se ele não vai junto, pelo menos é pedido que ele não coloque obstáculo para isso, para que a pessoa pratique, vamos assim dizer, vivencie, faça a experiência daquele caminho proposto pela sua confissão religiosa. Nesse sentido, então, nós vemos aí uma possibilidade no caso de uma pessoa que não tem, aliás, que não tem a mesma religião. Esse caso da Keila, não sabemos o motivo pelo qual, mas ele não quer, tá? Ele não quer. Pode ser o caso, inclusive, que a pessoa, o cônjuge, não tem uma religião, seja um ateu, ou mesmo um ateu, nesse sentido. Gente, existe um caminho que eu preciso, inclusive, me aprofundar um pouco melhor, Keila. Eu vou fazer isso durante essa semana, mas recordando a minha aula de Direito Canônico, e a gente lida com isso de maneira muito concreta na paróquia, porque o atendimento na paróquia, 80% dos casos são situações de conflito de casal. Isso é 80% do nosso atendimento nas paróquias. Eu diria que tem o chamado privilégio paulino, Keila. O que seria esse privilégio paulino? É uma espécie de dispensa que é dada por conta da completa inocência, digamos, de um dos dois, que no caso a outra parte não aceita, não quer o matrimônio. O que eu lhe aconselho, mesmo que eu tenha que te dar uma resposta aqui, é importantíssimo procurar o pároco na sua paróquia, colocar essa situação. Muito provavelmente, aí na sua diocese, se não tem uma câmara, tem um tribunal eclesiástico. Eu não sei quanto tempo fica essa cidade de uma sede de diocese, Keila, mas ali é importantíssimo você procurar o quê? Um padre formado em direito canônico. Todas as dioceses elas têm, e aí você vai poder fazer o quê? Esse processo que resolve essa situação, o chamado privilégio paulino. Tem o privilégio petrino, mas aqui no caso é o privilégio paulino. E como eu lhe disse, Keila, eu vou procurar aprofundar um pouco mais esse assunto, só que é como eu estou lhe dizendo, este processo ele é feito para o seu caso. Tá? Casos em que a pessoa, um dos cônjuges, não quer o casamento religioso. E tem como muitas coisas que passam por aí. Eu já ouvi, por exemplo, sobretudo de casal que está vivendo bem, eu não quero casar porque eu tenho medo dessa harmonia se desconstruir. Nós temos que tomar cuidado porque no que se pauta esse preconceito? Eu diria que é um preconceito. Deus não estraga o casamento de ninguém, absolutamente. O matrimônio está dentro do projeto de Deus. Se tem alguma coisa que estraga casamento, é egoísmo, é traição, é o homem que estraga o casamento. O ser humano, o homem e a mulher, que eu quis dizer. Não Deus. Deus, quando dá a sua bênção, exatamente o sacramento do matrimônio, concede aos noivos dons, graças. Graças para quê? Para poder viver o matrimônio. Por que precisa de graça? Porque é um caminho desafiador, não é um caminho fácil. Você começar a viver uma ótica onde você pensa o seu mundo sozinho, agora você tem que pensar o mundo em dois. Isso é um caminho. São dois mundos que se encontram, mas esses dois mundos precisam conviver. Precisa se criar um processo de unificação, que a gente chama
que desemboca no que chamamos de se tornar uma só carne, que não é um processo de uniformização, porque isso aí significa quase sempre o sufocamento de um para com o outro. Mas seria muito importante, Keila, você conversar muito com seu esposo. Em primeiro lugar, tenta esse caminho. Olha, muitas esposas conseguiram, através da oração, através da paciência, não daquela, sabe, do pegar no pé, porque isso às vezes tem um efeito contrário. Mas de demonstrar, de testemunhar a própria fé, de modo que fica atrativo para o outro cônjuge, para ele perceber, poxa vida, tem alguma coisa diferente aqui. O que eu digo para as mulheres é tomarem cuidado com os métodos que elas usam para, aspas, converter os maridos. Alguns métodos são um tiro no pé. A insistência, como que, no fundo, o marido perguntasse, mas por quê? Qual é o sentido que eu tenho casar no religioso? E você não sabe nem, e a pessoa, não é o seu caso, e a pessoa no fundo não sabe nem dizer. Ah, porque eu quero, porque eu acho bonito. Não, você tem que ter um argumento para pedir isso. Achar bonito não é um argumento sólido. Então, esse processo de despertar o outro cônjuge para a importância disso é algo que tem que ser feito, não numa metodologia da imposição, mas um caminho, Keila, um caminho. Então você pode continuar tentando demonstrar para o seu cônjuge o quanto é importante para você isso. Porque você fala situação de pecado, Keila, mas situação de pecado para nós. E quem não crê, para ele a concepção de pecado qualquer. Ele vai dizer provavelmente para você, nós não estamos se amando, nós não estamos juntos, o que nós estamos fazendo de errado? Então essa concepção de pecado é nossa. Eu não sei se ele é um cristão. Porque isso acontece de gente que foi batizada e não foi evangelizada. Diz que é católico, mas praticamente não tem vivência, não tem experiência, não fez catequese, não fez um caminho. Então, vive como aspas, um ateu prático. É um ateísmo prático nesse sentido. Embora professe algo da fé, mas essa fé está num nível ainda muito rudimentar. Então você pode fazer, Keila, com ele um caminho, um processo para ajudá-lo. Ou então você procurar o padre aí da sua paróquia, olha, minha situação é essa, eu preciso entrar com o processo. E isso é feito, esse privilégio paulino vai lhe conceder a dispensa e você vai poder comungar, ok, Keila? Mas eu fico com esse compromisso ainda de refrescar um pouco a minha memória sobre o conteúdo da sua pergunta. Eu vou até pedir aqui que a produção me recorde durante a semana exatamente que eu preciso ir atrás um pouco para aprofundar um pouco mais sobre essa questão. Porque na minha cabeça hoje, Keila, eu tô fazendo confusão e eu não quero lhe dar uma resposta porque eu tenho que lhe dar uma resposta, mas eu estou confundindo a questão do privilégio paulino e o privilégio petrino. Então eu estou fazendo, mas o que eu sei é que existe um meio. Você fica tranquila, a igreja tem uma resposta, inclusive uma dispensa que muito provavelmente é feita pelo bispo, viu, Keila? Tá? É um documento que o bispo dispensa um dos cônjuges desse compromisso por conta dessa situação que você mesmo nos apresentou. Tá bom, Keila? Vamos dar um jeito de resolver a sua situação, ok? Com certeza. E eu digo para os maridos que estão acompanhando, por favor, às vezes para você não é importante, mas para ela é importante. E para as mulheres eu digo sempre, tem um meio, qual é o caminho? Como é que uma pessoa se converte? Atraída por um valor, mas por ele ver que esse valor para você é vivencial, é importante nesse sentido, tá? Keila, conta com a gente, tá? E olha, Keila, o seu caso é um caso, meu Deus do céu, é tanta gente que eu escuto isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse processo de querer que o outro aceite, nós podemos usar metodologias que no fundo acaba tornando a pessoa muito mais arredia. Porque fé não se impõe. Fé não se impõe. Agora eu vou acreditar em alguma coisa porque eu tenho que casar. Não. Matrimônio é só para quem tem fé. Tá? Tá tudo aqui.
matrimônio é um sacramento. Sacramento é para a pessoa que tem fé. Não estou falando de eficácia, mas o sacramento é um tesouro da nossa vida, mas é para quem tem fé. Tanto que os catecúmenos, qual é o primeiro sacramento? Só depois da entrada no primeiro sacramento, que é o sacramento da fé, que é o batismo, que eles, por exemplo, antes de ser batizados, quando estavam ainda no processo de preparação, os catecúmenos participavam até um determinado momento da Eucaristia, não chegavam a comungar depois. Por quê? Exatamente, tem que fazer esse caminho. E depois que a gente entra pela porta da fé, é que nós podemos pensar no matrimônio, num sacramento posterior. Até porque o sacramento do matrimônio, assim como o sacramento da ordem, são inseridos no grupo do sacramento de serviço. Vejam, eles estão juntos, estão classificados na mesma ordem. O que está querendo dizer isso para nós? Que é de alguém que já quer servir. Servir porque o núcleo familiar serve a igreja, o núcleo familiar serve a sociedade, serve também pela geração dos filhos. Então, tem o bem dos cônjuges, então tem uma série de elementos que estão ligados. Mas sacramento é para quem tem fé. E o caminho da fé é um caminho de respeito, de progressivo, às vezes lento, paciente, como as exigências do amor. Com a fé, nós temos praticamente o mesmo processo para despertar o amor de alguém. Como é que eu atraio alguém para Cristo? Como é que você fez, Keila, para atrair o coração no caso do seu marido aí? Você fez um caminho, você fez o quê? Foi conquistando. Para a fé é algo muito parecido. Keila, obrigado. Olha a participação de gente lá de Pernambuco. Que coisa boa. Maravilha a participação de vocês. Muito bem, vamos para a pergunta da Vilma. Vilma, estão me avisando aqui, Vilma, que nós estamos faltando 2 minutos, mas eu já vou fazer a sua pergunta, mas a resposta a gente vai dar daqui a pouquinho, tá? Para vocês ficarem aí na expectativa. A Vilma é do bairro Flamboyant. Esse aqui eu acredito que eu sei onde é. Fábio, dessa vez eu não vou precisar de GPS não, tá? Não do Google Maps. Gente, o que nos diz a Vilma? Fico feliz por descobrir o programa Respostas. Olha, que bom! Ficou feliz, desculpe, eu li mal aqui, Vilma. Ficou feliz, hoje eu também estou, meu Deus do céu, uma sonolência que eu não sei o que aconteceu. Ficou feliz por descobrir o programa Respostas e quer saber, olha que coisa linda, né? A Vilma já descobriu o programa e já mandou pergunta. Isso mesmo, Vilma. A Vilma pergunta, como a igreja vê a cremação dos corpos? Porque o Senhor falou sobre a adoração dos corpos pelos cristãos. Só vou fazer uma pequena ressalva. Eu falei veneração, tá, meu anjo? Veneração dos corpos dos mártires. Foi no programa passado, é isso, né? Mas nós vamos para o intervalo, você já sabe qual que é a pergunta. Não saiam daí, porque nós já vamos voltar para responder a nossa pergunta sobre o que o cristianismo fala sobre a cremação dos corpos. Já voltamos. É tão bom estar com vocês que o nosso programa passa rapidinho. Olha só, nós já estamos indo para o 3º bloco e você está aí firme com a gente. Antes de responder a pergunta que a gente fez, a pergunta anterior, a pergunta da Vilma, eu gostaria de dizer para vocês que no YouTube, todos os programas logo vão para o YouTube. No YouTube, na Rede Imaculada de Comunicação, vocês vão poder assistir, vocês vão poder ter acesso. Tá? O YouTube é esse meio de comunicação onde todos vocês também podem acessar o conteúdo, inclusive desse programa. Também, se você quer acompanhar ao vivo,
Você que não está aqui em Campo Grande, porque aqui em Campo Grande é TV aberta, mas se você está fora daqui, você quer acompanhar pelas redes sociais, www.miliciadaimaculada, tudo junto, tudo minúsculo.org.br. De novo, www.miliciadaimaculada.org.br. Vocês vão poder participar ao vivo, tá ok? E aqui do nosso programa. Muito bem, vamos para a pergunta. Antes disso, a Rosemary também, durante o intervalo, a Rose, lá do Jardim São Lourenço, provavelmente penso que seja a Rose, nossa acadêmica do curso de teologia, está pedindo uma bênção para seu filho Rafael, que faz aniversário hoje. Rose, obrigado pela sua participação, que Deus conceda o dom da saúde, o dom da paz, conceda a felicidade, muitas realizações ao seu filho, que ele o abençoe e proteja hoje e sempre. Que Deus abençoe então o Rafael. Parabéns para ele. Dia da família toda demonstrar todo o amor, todo o carinho pelo Rafael. Deus abençoe o Rafael, seu filho, Rose. Como eu estava dizendo para vocês, a Vilma perguntou como que a igreja vê a cremação dos corpos. Vilma, existiu um processo de interpretação que no início foi meio complicado. Mas agora, inclusive no ritual de Ezequias, que é ritual onde o padre tem as orações para acompanhar os funerais, para acompanhar os momentos das Ezequias, tem um apêndice, você não vai acreditar, mas foi acrescentado no último que saiu, que é o mais atualizado, o ritual de Ezequias, um apêndice sobre um ritual para, no caso, as pessoas optem pela cremação. Ou seja, não tem absolutamente nenhum problema. Quando tem um problema? Se você for ler o ritual no início, vai dizer, quando a cremação tem alguma explicação e algum significado que entre em contradição, sobretudo com a verdade da fé na ressurreição. Vamos supor que você crema por você não acreditar na ressurreição dos mortos. Então, se o sentido que você dá para a cremação é contrário a algum princípio cristão, é óbvio que isso não pode ser feito. Mas a igreja continua recomendando essa forma que nós temos. O cemitério, o sepultamento continua sendo ainda, aspas, a forma oficial. Mas, Vilma, não tem problema. A cremação é sim permitida, desde que não tenha ali nas escolhas ou nessa opção não exista nenhum elemento, nenhum princípio que se confronte ou que esteja em contradição com as verdades da fé cristã, sobretudo no tocante à ressurreição dos mortos, que é um dos tópicos, dos conteúdos da nossa fé. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Se isso não existe, também tem algumas regras, não existe para nós cristãos essa história de soltar cinza em mar, não. As cinzas têm que ser guardadas, inclusive num lugar de respeito, num lugar onde a memória da pessoa seja mantida, respeitada. Então tem também umas norminhas ali, viu, Vilma? E Vilma, o que eu dizia no início é que a veneração aos santos começou com a veneração dos cristãos que colhiam, depois da execução, o corpo dos mártires, tá? Mas não é uma adoração. O termo correto é veneração desses corpos. Por quê? Não é que admirava os corpos em si, é as pessoas que tinham sofrido o martírio por Cristo, que deram tudo. E para eles, esse heroísmo, esse grau de entrega, significava uma configuração muito especial, muito heróica ao próprio Cristo, que na cruz morreu e ressuscitou, claro. Então, nesse sentido que nasceu a veneração dos santos, tá bom? Muito bem, gente, embora não tenha chegado aqui, Vilma, obrigado pela sua participação, tá? E você disse que você descobriu o programa agora há pouco, continua firme aí com a gente. Se tiver mais pergunta, pode mandar, tá bom? Pessoal, surgiu essas questões, não veio como pergunta aqui, mas nós já encontramos pessoas que ficaram em dúvida sobre o tal pronunciamento do Papa Francisco, em relação ao discurso que ele fez sobre a questão da convivência civil entre pessoas do mesmo sexo.
Primeira coisa que eu queria dizer é que existe uma campanha bastante sórdida nos bastidores, é uma campanha de grupos ultra conservadores, porque conservador eu também sou, mas ultra aqui quer dizer grupos radicais internos que não dão trégua para Papa Francisco. Então, dessas pessoas, use o argumento que você usar para eles, Papa Francisco é a besta fera. Então, são pessoas que se fanatizaram e não tem como conversar mais com essas pessoas. Vocês veem pela falta de respeito, pela agressividade com que elas se dirigem ao Papa, deixa bem claro para nós que essas pessoas não estão vivendo de maneira integral a fé católica. Não é possível. A questão da presença do Papa na nossa fé não é um apêndice, como é o apêndice do ritual para cremação no ritual. Não, ele é um elemento constitutivo da nossa fé. E é um ódio e a campanha pelo que a gente ouve falar, vocês sabem que eu não gosto de falar nada aqui que a gente não tenha comprovação, mas se diz que tem gente investindo também bastante nisso. Haja vista, eu acredito que seja verdade pelo quê? Volta e meia vem uma senhora que me manda, um membro da minha comunidade onde eu sirvo, no santuário, perguntando, é verdade isso que estão dizendo do Papa? Gente, os vídeos chegam a dar nojo, a gente consegue ver até o meio, porque juntam diversas coisas, fazem retalhos das coisas, tiram tudo do contexto e a gente sabe que tem um pessoal aí que está ficando esperto em fabricar vídeos. E você entra naquilo e eles parecem que eles sabem quando você termina aquele vídeo, assim, é quase a mesma experiência de uma lavagem cerebral. Ele tem uma dinâmica que vai induzindo. Os vídeos funcionam por indução, para você concluir. Juntam meias verdades para criar uma grande mentira. É isso. Esses vídeos são basicamente isso. Meias verdades. Às vezes o Papa recebeu alguém, mas recebeu alguém por um protocolo que não depende dele. O Papa é um chefe de Estado. Aí junta uma ideia, uma coisa e outra. Aí o Papa recebe também os movimentos sociais do mundo todo. É óbvio que em movimentos sociais vai aparecer lá uma bandeira de determinado movimento. O Papa não vai arrancar a bandeira. Mas o que acontece? Essas pessoas vão juntando, né? Por exemplo, a maldade. Papa... Gente, a igreja fala da Amazônia tem décadas, tem mais de 40 anos. E quando a igreja fala da Amazônia, ela não está falando só do Brasil. E não está falando nem mesmo da questão política aqui interna. Está falando dos 8 países que compõem a região amazônica. O Papa dificilmente vai se dirigir para falar da Amazônia no sentido de falar só a Amazônia brasileira. E outra, essa é uma preocupação do mundo todo. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque a politização no Brasil ganhou proporções assim assustadoras. Tá difícil conversar nas redes sociais. As mentiras, essas questões ideológicas. Tá bom. O que acontece? Hoje tem uma mídia que, por um lado, quer dizer o quê? Quer colocar palavras que o Papa não disse. Esse é um lado da chamada mídia laica, que nós falamos assim, o que eles querem dizer? O Papa aprovou o matrimônio entre homossexuais. O Papa não entrou numa questão sacramental. O Papa não entrou na sua fala na questão religiosa. Não entrou ali no argumento. O que está se dizendo agora, é uma última coisa que a gente leu, é que existe uma justaposição de entrevistas. E que teria sido o quê? Agora a igreja está querendo, o Vaticano está querendo soltar o vídeo com a entrevista total, para dizer que naquele contexto ali, o Papa estaria falando, é uma entrevista que ele estaria falando já daquilo que ele tinha feito quando era cardeal, inclusive. Daquilo que ele pensava. Então o que o Papa diz substancialmente? O nosso arcebispo também metropolitano também soltou uma nota, exatamente um vídeo, onde ele explica de maneira muito didática. É sempre bom ouvir os bispos, porque nos dão segurança. Eu sempre digo isso aqui no programa. Se qualquer hora Dom Dimas me chamar e dizer, olha, não é bom dizer por aqui, sem dúvida alguma, eu vou retificar. Quem é o sucessor do apóstolo é ele, não sou eu. Então, a diocese tem um bispo. Então, nesse sentido, a gente tem que estar sempre em comunhão. Como eu estou em comunhão com o Papa, com os bispos do Brasil, com o nosso bispo da nossa igreja particular daqui diocese de Campo Grande. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado. Por um lado, tem uma outra mídia que é católica também, existe uma mídia interna católica que faz o mesmo jogo. É o jogo que quer dizer colocar o que o Papa não disse ou induzir
a gente a pensar que o Papa realmente esteja saindo dos trilhos da tradição da nossa fé, tá? Então tem gente querendo provar que o Papa é um herético, por exemplo. Então vocês têm que tomar cuidado que por trás dessas intenções tem coisa muito pouco religiosa. É muito mais questão política que está presente. Muito mais de visão ideológica de mundo do que uma questão pautada nos fatos. Nos fatos, o Papa, na sua formação, no seu ensino formal, deixou bem claro, sobretudo em 2017 e na Amoris Laetitia, que existe na Constituição essencial do sacramento do matrimônio elementos imprescindíveis. Entre eles, a diferenciação dos sexos. Porque existem elementos que constituem formas essenciais para a celebração de um sacramento. Sacramento não é um termo que a gente usa de maneira civil, não pode. O casamento civil é uma outra dinâmica. União civil é uma outra dinâmica. Quando nós estamos falando de sacramento, você já está falando de uma esfera da fé. E a esfera da fé, quem nos conduz é a igreja, são os pastores da igreja. Então o Papa não tocou. O Papa disse, olha, o vídeo vocês podem acessar, vocês podem ter contato, e o Papa fala que essas pessoas elas precisam não podem ser abandonadas, precisam estar também em família, e falou da questão da convivência civil. Convivência civil por uma questão que, hoje, se dois amigos ou duas amigas resolvem, por exemplo, morar juntos, dois amigos, duas amigas, sem relacionamento, depois de um tempo, o que eles fazem juntos a partir de uma decisão, o próprio Estado pode reconhecer, inclusive como direito de herança. Acontece que muitas pessoas entre os homossexuais às vezes são abandonados pela própria família e acabam ficando numa situação de vulnerabilidade social muito grande. O que o Papa tocou? Num assunto de justiça. É a questão legal, questão civil. Tanto que vocês sabem que fica bem claro que a igreja diz, vocês vão querer casar no civil? O civil tem uma dinâmica própria, regida por leis próprias. Sacramento é regido por uma fé, é regido por uma... E o Papa em nenhum momento usou nem mesmo, o Papa não usou nem mesmo, como eu vi aí em um certo site, que eu não quero dizer o nome, não usou nem mesmo o termo união, usou o termo convivência, tá? Convivência civil. O reconhecimento disso, gente, está no patamar de que o Estado tem que garantir a seus cidadãos que pagam impostos, ok? Um respaldo social, de modo que eles possam, inclusive, ter direito à herança. Construíram juntos. Então é uma questão de lei, é uma questão legal, é uma questão do Estado que tem suas normas. É uma questão do Estado. A igreja, como tal, coloca seus... Como você, quando alguém vai entrar na sua casa, você vai dizer, olha, aqui nós temos determinadas... A igreja também tem... Não é uma questão de simplesmente da gente dizer assim, vamos mudar tudo de uma hora para outra. Tem um significado. A equiparação de uma união civil com o matrimônio é algo que, no momento, neste sentido, a igreja não colocou, como o Papa não colocou. Agora, o que é bonito da parte do Papa? Ele, como cardeal, ele se colocou numa relação muito próxima. O Papa não esconde que ele tem amigos, ele tem amigos de orientação homossexual e o rosto que Papa Francisco traz para nós é para superar realmente, sobretudo no Brasil, nós temos uma hipocrisia muito grande com relação a essas coisas. O preconceito ele é muito forte e nós sabemos que os nossos filhinhos, desde pequenos na escola, já começam a escolher qual que é o amigo que é o viadinho. Uma vez eu peguei, inclusive, o meu sobrinho, eu falei, olha, você toma cuidado que isso aí machuca muito as pessoas, né? Então, a nossa sociedade é muito preconceituosa, pesa sobre a pessoa do homossexual um peso social muito grande, eu diria desumano. Então, a fala do Papa Francisco não tocou absolutamente, vocês podem ficar muito tranquilos. Quem tem que primeiro dizer qual que é a orientação da nossa igreja é o Papa. Ele é a última voz. Ele é a última. Sabe qual que é o próximo recurso? Deus.
O próximo recurso é Deus. Então a gente tem que entender o lugar do Papa e ninguém pode substituir o Papa. Se você introjetou um Papa aí dentro de você, saiba que o nosso Papa é Francisco. Goste ou você não goste, né? Mas nesse sentido, nós católicos não tem que gostar ou não tem que gostar. O Papa é escolhido por Cristo, é o sucessor do apóstolo Pedro e tem um lugar de fundamental importância na nossa fé. É porque, sobretudo, é o Papa. Amamos Bento XVI, amamos João Paulo II, amamos Francisco. Agora, nós não fazemos escolhas arbitrárias em determinados momentos. É aquele que o Espírito Santo coloca à frente da igreja. Muito bem, já me avisaram, infelizmente chegou ao final do nosso programa, de repente a gente no próximo programa também volta algumas coisas, alguns aspectos que talvez não tenham ficado muito claro, mas vamos com confiança na nossa igreja, porque ela é conduzida pelo Espírito. E eu quero invocar a bênção de Deus sobre todos vocês, sobre suas famílias, sobre seus projetos, sobre a sua vida, que desça por intercessão da Imaculada sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, obrigado pela sua companhia. O programa Resposta está ficando por aqui, mas nós já deixamos um cheirinho, um gosto de quero mais e prometemos então a nossa volta, se Deus quiser, no próximo sábado. Até lá, um grande abraço a todos vocês. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.